manhã das irmãs, meus prezados paroquianos, filhos e filhas da Santa Igreja, você que nos acompanha também pela Rádio Bom Jesus. Hoje, 11º domingo, depois de Pentecostes, vamos estar atentos à palavra de Deus, a Nosso Senhor que nos fala a cada um de nós. Deve ser sempre a nossa preocupação estarmos prontos a ouvir a palavra de Nosso Senhor para nós. Como aquele homem do Evangelho, Nosso Senhor quer tocar nos nossos ouvidos, desprender a nossa língua, para que nós possamos estar abertos à percepção das coisas de Deus. A percepção de Deus. Deus que passa perto de nós. Jesus que está ao nosso lado, que nos acompanha durante a nossa vida. Mas de modo especial, durante esta Santa Missa, no nosso encontro pessoal com Deus, na oração. Quero convidá-los a pegar o folheto da Santa Missa, número 3. Um versículo tirado do Salmo 67, que nos lembra que nós estamos na presença de Deus. Deus está em seu santuário. Deus que reúne em sua casa os que são unânimes. Ele mesmo dá a seu povo força e coragem. Levante-se Deus, e os seus inimigos sejam dispersos, e os que o odeiam fujam de sua presença. O Salmo 67 também nos lembra não só a presença de Deus, mas quando Deus está presente, os seus inimigos, os nossos inimigos fogem. Levante-se Deus. Quando Deus se levanta, ai dos seus inimigos. Os seus inimigos são dispersos. Mas antes disso, o salmista nos remete à lembrança da presença de Deus. Eu estou na casa do Senhor. Eu estou na casa de Deus. Deus está em seu santuário. Será que nós nos lembramos? Agora eu que estou aqui no santuário de Deus, na casa de Deus, nos recordamos que estamos na presença de Deus? E eu perguntaria a você que está aqui dentro da igreja, vocês que estão aqui mais próximos, no meio da igreja, e até vocês que estão lá atrás conversando, os jovens que estão sentados aqui, ao lado dos homens, lá atrás na parede. Vocês se lembraram? Nós se lembramos? Veja que eles continuam conversando. Será que nós nos lembramos da presença de Deus aqui na casa dele? Muitas vezes podemos cometer o absurdo de estarmos na casa de Deus e nos esquecermos que Deus fala conosco. Esse é um momento tão importante em que, se eu não aproveito, Jesus passa e não volta. Como dizia Santo Agostinho, eu temo a Jesus que passa e que não volta mais. É a graça que Nosso Senhor traz com a sua presença. O Evangelho dessa Santa Missa, meus prezados irmãos, nos remete justamente essa ideia de que Nosso Senhor faz sempre bem todas as coisas. E Ele quer fazer também o bem na nossa vida de cristãos. Nós que sofremos, nós que temos tentações, nós que muitas vezes caímos, mas nos levantamos, porque sabemos que Deus dá força e coragem, como diz o Salmo 67, a quem confia nele. Certa vez trouxeram a Jesus um surdo mudo. Além de não escutar, ele também não falava. O evangelista São Marcos não fala se ele era desde nascença assim, fala que não falava e nem escutava. Levaram a Jesus, óbvio, para que Jesus também fizesse o bem para aquele homem. Jesus chamou aquele homem à parte e fez um símbolo, fez um gesto simbólico que nos quer dizer alguma coisa, que à primeira vista, ao ler, nós não entendemos. Vamos ler juntos?
Vamos pegar aí o número 9. Naquele tempo, saindo Jesus da região de Tiro, foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse: Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Vamos parar aqui. Nosso Senhor quer nos levar à perfeição. Sem Deus nós somos imperfeitos. Sem a graça de Deus, nós somos incapazes de ouvir sequer, de ouvi-lo, de ouvir a sua palavra. Nós não somos capazes de perceber as coisas de Deus se Deus não nos dá graça. São Paulo já dizia, nem sequer um bom pensamento, nem sequer dizer que Jesus é Deus, é Senhor, nós podemos fazer se não for pela graça de Deus. E nosso Senhor fez, então, devolveu de uma maneira, através de meios humanos, sensíveis, a possibilidade daquele homem falar, daquele homem escutar. Nós podemos perceber que dificuldade deve ser para uma pessoa que não fala, que não escuta. Às vezes nós vemos muitos velhinhos, idosos, que já não conseguem mais escutar. Embora falem, as pessoas não conseguem fazê-lo entender porque ele não escuta. A pessoa, com o passar do tempo, vai perdendo a sensibilidade, a agudeza, a perfeição dos sentidos, e assim fica surdo, às vezes fica cego, vai diminuindo a sua visão, perde também a capacidade de sentir o gosto dos alimentos. Igual as velhinhas do abrigo muitas vezes reclamam que a comida não tem sal, mas tem, porque elas perderam já a sensibilidade do alimento. Assim como se fica surdo, também se perde a sensibilidade da gustação. E assim, parece que a vida vai perdendo um pouco de gosto, porque foram se perdendo os sentidos, a capacidade de percepção, já que os sentidos são a janela da alma. Nós percebemos as coisas através dos sentidos. Mesmo a fé nos vem através do ouvido, como dizia São Paulo. O que dizer, meus prezados irmãos, de uma pessoa que não consegue ouvir, que não consegue se expressar, que não consegue falar mais? Muitas vezes nós fazemos algum silêncio, principalmente, por exemplo, quando nós temos retiros, e as pessoas ficam loucas durante aqueles 2 dias, 3 dias, sem falar, porque não estão acostumadas a ficar tanto tempo em silêncio. Os nossos jovens já não conseguem mais silenciar. Eles acordam e já colocam a música, já ligam o rádio. Às vezes, quando vão fazer uma caminhada, ou vão correr, eles colocam também a música. Porque não conseguem ficar mais em silêncio. Porque perderam a capacidade de silenciar. E quando a gente diz, fica um pouco mais em silêncio, deixa de falar agora durante a missa, escuta Deus, preste atenção na palavra de Deus, no que Deus quer te dizer. As pessoas ficam agoniadas, ansiosas. Tem ansiedade para acabar, porque estão em silêncio. O que dizer de uma pessoa que não pode nunca falar, que não pode nunca ouvir? Que agonia, que coisa terrível. Nós não nos colocamos, nem sequer pensamos nisso. Meus prezados irmãos, Jesus teve piedade, misericórdia daquele homem surdo e mudo. E nosso Senhor também se compadece de nós, que não nos consideramos surdos nem mudos, mas que muitas vezes nós somos este homem que foi apresentado a Jesus, que era surdo e que era mudo. Nós somos surdos e mudos espirituais. Nós não ouvimos a Deus que nos fala. Nós não percebemos a Deus que está perto de nós. Não o percebemos quando Deus nos dá a prosperidade e caímos na euforia. Não o percebemos quando Deus nos dá a adversidade e caímos no desespero
ou na desesperança. E assim, Deus passa na nossa vida e não acontece nada de novo. Como aconteceu o novo na vida daquele homem. Nesta Santa Missa, vamos pedir a Jesus que toque nos nossos ouvidos, que toque na nossa língua, que a desprenda, para que nós possamos não só escutar a Deus, mas sermos uma caixa de som em que nós vamos reproduzindo aquilo que escutamos, as maravilhas de Deus, para os outros, para aqueles que convivem conosco, para que nós possamos ser também sal da terra, luz do mundo, discípulos, missionários de Cristo, como dizia o Papa Bento XVI. Agora um fato curioso, depois dessa passagem desse milagre, o evangelista diz assim: proibiu-lhes que o dissessem a alguém. Na missa das 6 horas eu perguntei: proibiu-lhes que dissessem o quê? Continuar lendo, a gente sabe. Mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam. Nosso Senhor proibiu que aquele homem, que aquelas pessoas espalhassem que Jesus tinha feito, que ele tinha feito esse milagre. Por quê? Diz os exegetas, porque senão o conceito que eles teriam de Jesus seria um conceito errôneo, seria um conceito de milagreiro, seria um conceito de uma pessoa que faz prodígios de maneiras mágicas. E Jesus não veio para isso. Jesus, quando curava, ele curava porque queria salvar e curar a alma daquela pessoa. Jesus é médico das almas. Ele não é, sobretudo, apenas médico dos corpos. Ele é, sobretudo, da alma. E quando cura o corpo, cura por causa da alma. Pensamos a Nosso Senhor que nos cure da nossa surdez, da nossa mudez espiritual. E é interessante o que Santo Agostinho explica, falando essa passagem aqui, ele diz: quanto mais Jesus proibia que aquele homem, aquelas pessoas falassem sobre aquele milagre, por causa desse motivo que eu disse, mais aquelas pessoas publicavam o que Jesus tinha feito. E Santo Agostinho diz: bom, se Jesus proibiu, aquelas pessoas falavam cada vez mais sobre os feitos de Nosso Senhor, quanto mais nós, quando Nosso Senhor diz: ide e fazei discípulos todas as nações, quanto mais nós que somos convidados a ser discípulos e missionários de Cristo. Peçamos a Nosso Senhor que nessa Santa Missa, e nessa semana, nós possamos ser de fato prontos para escutar a voz de Deus e prontos para anunciar o bem. Vamos fazer um propósito. Eu me comprometo também, nessa semana nós não vamos usar a nossa língua para falar coisas próximas, coisas ruins. Nós não vamos murmurar. Nós estamos acostumados a murmurar. Se faz calor, nós dizemos: meu Deus, que calor! Se faz frio, a gente diz: nossa, mas que frio, ninguém aguenta esse frio, né? Nós estamos acostumados a reclamar com tudo. Não, nesta semana nós vamos fazer o propósito de Santa Teresinha, de não reclamar das mínimas coisas. Vamos aceitá-la porque são vindas das mãos de Deus. E se Nosso Senhor permite que nós soframos, permite que nós sofremos a adversidade, é para o nosso bem. Vamos agradecer a Deus. E vamos procurar ver nas coisas difíceis, ruins, sempre o bem, sempre o lado positivo, ou seja, sempre o outro lado da moeda. Vamos pedir a Nosso Senhor que nós sejamos curados da nossa mudez e da nossa surdez espiritual. E por fim, não vamos reclamar. Não só reclamar das coisas, reclamar do próximo. Não vamos murmurar, não vamos falar mal do próximo, não. Essa semana nós vamos fazer esse propósito. Chegar no outro domingo sem fazer uma reclamação. Se por acaso, ao sair da igreja, ou mesmo aqui, nós fomos tentados a murmurar contra quem quer que seja, nós vamos fazer um ato de entrega a Deus. Vou me lembrar que não posso ser puro nem surdo na vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.